Oi, aqui é a Ana. E eu sou o Bruno, módulo 5, Macroeconomia. E esse módulo tem uma característica que vale avisar logo: ele é o alicerce. Como assim? O professor repete que esse conteúdo cai nas 3 certificações. Não é assunto de nicho, é a base que sustenta quase todo o resto da prova. E ele começa por um lugar que parece distante do mercado: as contas do governo. Isso, a imagem que ele usa é boa: imposto é o salário do governo. A arrecadação é a receita, e o gasto público é a despesa. E daí sai o conceito de equilíbrio fiscal, que é quando receitas menos despesas dão resultado positivo. E quando não dá positivo, o governo precisa de dinheiro de algum lugar. E é aí que entram os títulos públicos. O governo emite dívida para financiar o que arrecadou a menos. Tem também o teto de gastos, que é uma regra de contenção. E o funcionamento dele é interessante. O governo pode gastar, no ano seguinte, o equivalente à inflação do ano anterior a mais. Então, se a inflação fechou em 5%, ele pode gastar 5% a mais. E repara no que isso significa: gastar exatamente a inflação é manter o mesmo poder de compra, gastar acima disso é aumento real de despesa. E aumento real é o termo que a prova usa. Agora a inflação, que é o coração do módulo. E a definição que ele martela é curta: inflação é quando o nosso dinheiro perde poder de compra. E ele dá um exemplo que fixa na hora. Em 2016, R$ 5 compravam 1 litro de refrigerante. E hoje, os mesmos R$ 5 compram uma latinha de 350 mililitros. A nota é a mesma, o desenho da cédula é o mesmo. O que mudou foi o que ela consegue comprar. Isso é inflação, e é uma definição melhor que dizer só que os preços sobem, porque coloca o foco no lado certo, no seu dinheiro. E ele faz uma conexão social que explica por que isso importa tanto. Conta. A maior parte da população brasileira vive com renda baixa, e essas famílias são as primeiras a sentir qualquer movimento da inflação. Porque o orçamento delas já é apertado. O transporte, o arroz, o café ficam mais caros e não existe folga para absorver. E o salário não sobe na mesma proporção. Então sobram 2 caminhos: se endividar para manter o padrão, ou ver o padrão de vida cair. E é por isso que controlar a inflação é responsabilidade do Banco Central, não é uma preocupação abstrata. E qual é o índice oficial? O IPCA é ele que mede a inflação oficial do país. E o professor acrescenta 2 caracterizações que ajudam em questão de prova. O IPCA calcula o aumento dos preços, e é o melhor indicador para mensurar poder de compra. E ele dá um exemplo prático de uso. Se você quer reajustar o preço de um serviço apenas para repor a inflação, sem ganho real, o índice que usa é o IPCA. Vale a ressalva: oficial não quer dizer único. Existem outros índices de inflação, mas quando a prova fala em inflação oficial, é IPCA. E agora a ferramenta principal do Banco Central. A taxa Selic, e o professor chama de taxa-mãe dos juros do Brasil. E a regra que sai disso é a mais aplicável de todo o módulo. Sobe a Selic, sobem todas as taxas de juros do mercado. Cai a Selic, caem todas. Empréstimo, cheque especial, crédito direto ao consumidor, financiamento, consignado, tudo. E ele dá um exemplo real que mostra o tamanho disso. Manda. Ele financiou um imóvel em 2021, no auge da pandemia, quando a Selic estava em 2%. E o mesmo imóvel, financiado por outra pessoa em 2025, com a Selic em 15%, saiu a quase 12% ao ano. Mesmo imóvel, mesmo banco, o que mudou foi a taxa básica. E o encadeamento lógico é o que a prova cobra. Selic sobe, crédito encarece, as pessoas pegam menos empréstimo e compram menos. Com menos gente comprando, sobra menos dinheiro circulando, e com menos dinheiro em circulação, o real volta a ganhar valor. E a inflação cede. É essa a corrente. E se levar a Selic não bastar? Aí entra a segunda ferramenta, o depósito compulsório. E o nome já diz: compulsório é obrigatório. O Banco Central determina que os bancos deixem retida com ele uma parcela dos depósitos que captam. E o detalhe que ele faz questão de esclarecer: esse dinheiro continua sendo do banco, ele só não está mais na mão do banco. E qual o efeito?
o banco fica com menos dinheiro disponível para emprestar. E aqui aparece um conceito que vale guardar: o banco precisa de lastro para emprestar. Ou seja, cada empréstimo, cada limite de cheque especial, precisa estar apoiado em recurso que o banco efetivamente tem. Então, tirando o dinheiro da mão dos bancos, o Banco Central reduz a capacidade de conceder crédito, e o crédito é o que coloca dinheiro na rua. Repara que as duas ferramentas empurram para o mesmo lado, Selic para cima e compulsório para cima, ambos enxugando a circulação. Bruno, esse módulo é conceitual, então resuma de raciocínio, não de número. Primeira coisa, equilíbrio fiscal é receita menos despesa com resultado positivo, e o teto de gastos permite crescer com a inflação do ano anterior. Acima disso é aumento real. Segunda, inflação é o seu dinheiro perdendo poder de compra, e não simplesmente preço subindo. A nota continua a mesma, o que ela compra é que encolhe. Terceira, o IPCA é a inflação oficial, mede o aumento dos preços e é o melhor indicador para mensurar poder de compra. Quarta, e a mais aplicável, sobe a Selic, sobem todas as taxas do mercado, cai a Selic, caem todas. E quinta, quando a Selic não basta, o compulsório entra tirando o dinheiro da mão dos bancos, reduzindo o lastro que eles têm para emprestar. Guardando essa corrente inteira, de gasto público à inflação, de inflação a Selic e de Selic a crédito, boa parte das questões desse módulo se resolve sozinha. É isso, até a próxima.